Em vez dos anos escolares despreocupados, ensino à distância e aulas em abrigos. Em vez de canções de ninar, o uivo das sirenes e o som das explosões. Em vez de brincadeiras no pátio, a remoção de escombros após os bombardeios russos. Em vez de encontros com os amigos, à espera de que os tirem debaixo das ruínas. Eu não sei o que aconteceu com ele. Espero que tenha sobrevivido. Em vez de noites acolhedores com família, lágrimas sobre um caixão e famílias destruídas. Eu tenho 2 sonhos: que a guerra acabe e que meu pai volte. Assim se tornou a realidade das crianças ucranianas. A realidade da guerra que a Rússia trouxe para suas casas, o que as crianças sentem durante a guerra e como lidam com as consequências do terror russo. Veja na reportagem especial O Amanhã Roubado, como a guerra muda o destino das crianças ucranianas. A invasão russa da Ucrânia levou não apenas à destruição de cidades e vilas e à morte de milhares de civis, mas também a uma das tragédias mais profundas, a morte de centenas de crianças. A Rússia privou os jovens ucranianos do mais valioso, uma infância normal, causando danos irreparáveis à sua saúde psicológica e ao seu desenvolvimento. Segundo dados da Unicef, a guerra afetou mais de 7,5 milhões de crianças na Ucrânia. Cerca de 2 milhões tornaram-se refugiadas, enquanto as demais são forçadas a viver sob constante ameaça. De acordo com um relatório das Nações Unidas, 90% das crianças ucranianas sofrem de estresse, ansiedade e transtorno pós-traumático. Além disso, a Rússia comete crimes de guerra deliberados, deportando ilegalmente menores para a Rússia e submetendo-os à indoutrinação e militarização. Entre essas crianças estão Ksenia e Serhiy. Ksenia e Serhiy são crianças órfãs. Antes da invasão em grande escala, eles viviam em uma família adotiva na cidade de Volchansk, na região de Kharkiv, a apenas alguns quilômetros da fronteira com a Rússia. A cidade se tornou um dos pontos por onde as tropas russas invadiram a região de Kharkiv em 2022. Eu acordo de manhã, vou para a escola e todo mundo já está acordado, correndo de um lado para o outro, dizendo que é preciso juntar documentos e coisas necessárias porque a guerra começou. Eu digo, peraí, que guerra? Vocês devem estar brincando e logo depois, um pouco mais adiante, uma ponte explode. Depois mais uma explosão. Foi uma situação muito confusa. Infelizmente, não conseguimos sair. Acabamos sob ocupação desde o primeiro dia. Assim que os ocupantes se estabeleceram na cidade, eles criaram uma administração militar e, como primeira medida, assumiram o controle da educação. O objetivo não era proporcionar às crianças a oportunidade de estudar. A real intenção era reeducá-las de acordo com a própria ideologia. Em 2022, já era o final do ano escolar. Estávamos concluindo os estudos pela matriz russa e no início de junho, a minha professora veio até minha casa e disse à minha mãe adotiva que eu deveria receber o certificado russo de conclusão escolar e ir estudar na Rússia, porque em Volchansk não havia vagas. Elas não existem agora porque os ocupantes haviam destruído tudo. Ninguém queria ouvir a minha opinião. No dia 31 de agosto, eu me encontrei em uma escola profissionalizante na cidade de Shebekino, estudando para ser cabeleireira. Algo que não combina comigo e que não gosto. Meu irmão foi enviado para um acampamento de verão russo, supostamente para férias de 2 a 3 semanas em Gelendzhik, mas na realidade ele acabou preso em uma armadilha. As crianças ficaram em cidades diferentes, a mais de 1.000 quilômetros uma da outra. Eu queria proteger meu irmão de ser levado para a Rússia, mas ninguém me ouviu. Após o fim do período no acampamento, meu irmão foi colocado em uma família russa que lhe lavou o cérebro, dizendo que na Ucrânia havia nazistas e que eles iriam matá-lo. É melhor ficar aqui, e você terá um futuro incrível na Rússia. Quanto a mim, na escola profissionalizante, me obrigavam a decorar o hino russo, mas eu sempre recusava, e durante o hino deles, cantava o hino ucraniano. Ergiam bandeiras russas e depois tínhamos conversas sobre assuntos importantes, explicando como tudo funcionava lá. A presença era obrigatória, e falar ucraniano ou usar símbolos ucranianos era proibido. Também tínhamos aulas de história, onde explicavam momentos históricos, mostrando como a Rússia é poderosa e grande, que era preciso respeitar a Rússia e, de certa forma, adorar Putin. Além disso,
disso, sempre me forçavam a tirar o passaporte russo e supostamente receber todos os benefícios do Estado russo, mas eu recusava. Por isso, fui expulsa da escola e do dormitório. Ksenia ficou na casa de conhecidos e começou a elaborar um plano de como voltar para a Ucrânia junto com o irmão. Consegui entrar em contato com minha vizinha de Kharkiv. Como nasci em Kharkiv e morei lá por muitos anos, pedi à vizinha que procurasse o serviço social da cidade de Kharkiv para explicar nossa situação com meu irmão, que estávamos agora na Rússia, que precisávamos de ajuda e queríamos voltar. Antes disso, liguei para meu irmão e perguntei se, caso surgisse a oportunidade, ele concordaria em voltar comigo para a Ucrânia. Ele respondeu, sim, claro. Depois de ouvir isso, prometi a mim mesma que não voltaria sem ele. Em seguida, começou o processo pelo serviço social. Eles me colocaram em contato com a organização beneficente Save Ukraine, que me ajudou a preparar todos os documentos necessários exigidos pelos russos. Quando os documentos ficaram prontos, Ksenia foi ao encontro do irmão. Ainda estava a caminho quando os tutores russos de Serhiy de repente proibiram qualquer contato com ela e a bloquearam nas redes sociais. Forçada a lutar pelo direito de ver o irmão, Ksenia recorreu ao serviço de tutela russo. Eu sabia apenas a cidade onde ele estava. Tive que recorrer ao serviço social russo para obter permissão de encontrá-lo e conversar com ele. Lá, me disseram que o serviço já havia visitado Serhiy e que ele não queria ir comigo, que queria ficar na Rússia. Permitiram que eu o visse, mas só poderia levá-lo comigo se ele desse total consentimento. Quando Ksenia viu Serhiy pela primeira vez após a longa separação, mal reconheceu seu irmão alegre e radiante. Ele estava muito assustado. Agia de forma distante e recusava categoricamente voltar para a Ucrânia. Foi a prova mais difícil da minha vida. Durante todo o tempo que ele passou com aquela família, eles deliberadamente lavaram o cérebro dele com propaganda russa. Na prática, eu havia me tornado uma estranha para ele. Ele não me reconhecia. Conversamos por 3 horas. No início, ele dizia que tinha amigos, que estava tudo ótimo, que se divertia. Depois, começou a repetir tudo o que aqueles pais haviam lhe incutido. Que na Ucrânia havia guerra, que era muito perigoso, que havia fascistas e nazistas, que o matariam, que ele não era importante para ninguém. Eu entendia que tinha uma enorme responsabilidade nas mãos. Precisava reunir toda a minha força e confiança, e de qualquer forma, convencê-lo. Propus que tentássemos voltar apenas por 1 mês. É claro que eu jamais o entregaria de volta a ninguém, mas essa estratégia funcionou, e ele concordou. Assim, conseguimos voltar para casa. Na Rússia, mais de 20 mil crianças ucranianas estão retidas, segundo dados do comissário de Direitos Humanos, Dmytro Lubinets. Dessas, cerca de 2.000 são crianças sem a tutela dos pais. Como resultado da deportação, elas enfrentam russificação forçada, pressão psicológica e violação de seus direitos. As crianças são colocadas em chamados campos de reeducação, entregues à guarda de famílias russas e submetidas à doutrinação ideológica. A situação mais terrível é quando uma criança fica sem garantias de segurança e de seus direitos. O direito à família, à saúde, à educação, ao acesso à informação e à própria identidade. Esses direitos vêm sendo sistematicamente violados pela Federação Russa em relação às crianças ucranianas levadas à força para fora da Ucrânia. Uma criança que se lembra de suas raízes ucranianas, que estudava em uma escola ucraniana e falava ucraniano, é frequentemente colocada em um ambiente hostil, longe dos pais. A Federação Russa criou uma realidade em que tudo o que é ucraniano é visto como algo negativo ou indesejável. Em escolas, creches e instituições fechadas onde essas crianças são mantidas, elas enfrentam hostilidade e bullying constantes. Sabemos disso pelos relatos das que conseguiram voltar à Ucrânia. Todo esse conjunto de ações, reeducação, afastamento da pátria, violência física e psicológica sistemática, afeta profundamente o estado psicoemocional das crianças. Ao retornarem, muitas sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, depressão, apatia e, em alguns casos, apresentam tendências suicidas. A recuperação dessas crianças pode levar anos. Além das deportações, 1,6 milhão de crianças ucranianas permanecem nos territórios temporariamente ocupados sob o jugo dos ocupantes russos, segundo o Centro de Educação Cívica Almenda.
As crianças vivem sob controle rigoroso. São submetidas a inspeções, interrogatórios e tentativas sistemáticas de apagar sua identidade ucraniana. Além disso, é imposta a matriz escolar russa, repleta de propaganda e justificação da guerra, bem como treinamento militar. Em condições de ocupação, a criança sofre um trauma profundo. Ela se encontra em uma situação de incerteza e com proibições sobre tudo o que antes era aceitável. Sua própria visão, a escola ucraniana, o idioma ucraniano, até o ensino online. As crianças vivem em constante expectativa de perigo e punição, mesmo quando não têm culpa. Isso é um cativeiro psicológico. Essa experiência deixa marcas duradouras, manifestando-se em reações pós-traumáticas, ansiedade constante, espera permanente de algo ruim, vigilância excessiva e incapacidade de relaxar. Ou seja, as habilidades adquiridas durante o cativeiro permanecem na criança por muito tempo, mesmo após o retorno a um ambiente mais seguro. Quando os ocupantes invadiram sua cidade natal, Kherson, Dmytro estava no primeiro ano escolar, praticava futebol e sonhava com uma carreira de jogador de sucesso. Mas esses sonhos não tinham chance de se realizar. Kherson foi ocupada desde os primeiros dias da invasão. A família de Dmytro foi obrigada a abandonar a casa e se abrigar em um porão. Os bombardeios não cessavam nem de dia nem de noite. Os ocupantes, ao estabelecerem a administração militar, transformaram os moradores locais em alvos. Os pais de Dmytro, que trabalhavam na polícia de trânsito, imediatamente se tornaram uma meta. Soldados russos invadiam a casa, faziam buscas e inspeções, e o pai de Dmytro era levado para o chamado porão. Tínhamos inspeções constantes. Ele viu tudo isso. Após a libertação de Kherson, Dmytro fugiu com a mãe para um lugar mais seguro na Ucrânia. Mas os horrores da ocupação deixaram uma ferida profunda, para sempre. A criança não teve nem escola nem infância. Passamos pela ocupação em Kherson, pela desocupação e pelo alagamento. Ficamos mais tempo do que o ideal, claro. Precisávamos sair antes, porque a criança certamente sofreu trauma psicológico. Dmytro não frequenta a escola presencialmente. Os pais transferiram as aulas para o formato online. Sugerimos que ele voltasse à escola presencial para se adaptar, mas ele não está pronto. Ele se preocupa com sua própria segurança, com onde eu estarei durante os alertas. Ou seja, ainda não é possível separá-lo do convívio familiar. Embora seja, de certa forma, um menino grande, 10 anos. Procuramos ajuda de psicólogos. Eles disseram que não devemos impor mudanças, que o que a criança considera necessário deve ser respeitado. Para lidar com o trauma da ocupação, Dmytro frequenta sessões de reabilitação com um psicólogo. É uma medida necessária, mas tem o objetivo de ajudá-lo a retornar a um estado despreocupado de infância e esquecer gradualmente os horrores vividos durante a ocupação. Eu tento registrar tudo o que ele consegue fazer, qualquer modelagem, desenho, trabalhos gráficos e qualquer atividade relacionada ao esporte. Até meu marido, que veio de Kherson, comentou que Dmytro começou a se relaxar um pouco. É importante entender que, na verdade, a ocupação, perdas graves e eventos aterrorizantes que causam trauma e choque podem ter efeitos de longo prazo. Infelizmente, existem muitos casos assim. O chefe do Serviço Nacional de Assistência Social, Vasil Lutsik, cita números assustadores. Como resultado da invasão russa, mais de 13 mil crianças perderam a tutela dos pais e mais de 1.000 delas tornaram-se órfãs completas. A perda dos pais. É difícil imaginar um trauma mais devastador para a psique de uma criança. Perder um pai ou uma mãe significa não apenas a ausência de um ente querido, mas também a perda da confiança no mundo. Para a criança, os pais são apoio, proteção e base para o desenvolvimento. As crianças acabam em orfanatos ou, se tiverem sorte, em famílias adotivas, mas mesmo nesses casos, frequentemente se sentem deslocadas e abandonadas. Isso leva a isolamento, evasão de contatos sociais e medo da proximidade, provocando solidão e isolamento na vida adulta. Sem ajuda adequada e oportuna, o trauma reduz o desempenho escolar e a motivação, formando uma geração que luta com as consequências da perda ao longo de toda a vida. A perda dos pais, ou de um deles, é uma experiência que acompanhará a criança pelo resto da vida. Esse processo envolve diferentes etapas, incluindo a fase de luto agudo, que cada criança vivencia de forma única. Algumas choram, outras se fecham em si mesmas, e há também as que expressam raiva ou revolta. Com o tempo, se o trauma não for tratado, a criança pode desenvolver transtorno de estresse
estresse pós-traumático agudo, depressão profunda ou ansiedade constante. Quando uma criança perde os pais, perde também uma parte de si mesma, o que afeta muitas outras áreas da vida. A interação social, as mudanças no círculo social e o acesso a atividades básicas do dia a dia, como escola, lazer e interesses pessoais. Esse tipo de trauma complexo impacta toda a trajetória e o desenvolvimento da criança. Quando a guerra começou, Vyacheslav tinha 17 anos. Ele morava na região de Donetsk, em uma pequena vila chamada Verkhonotoretsky, junto com sua família, mãe, o irmão Danil, o irmão Timur, a irmã Nicole e a irmã mais nova, Olivia. Junto com minha mãe, planejávamos abrir nossa própria loja antes da guerra e eu estava dando os primeiros passos na construção. Já tinha minhas próprias equipes na época. Havia muita coisa interessante e intensa acontecendo e ninguém esperava que começasse a destruição da Ucrânia. Desde 2014, a vila de Verkhonotoretsky ficou na linha de frente. Com a invasão em grande escala, as tropas russas iniciaram bombardeios intensos. A vila foi atingida por artilharia, morteiros, bombas de fragmentação e aéreas. Durante os ataques, a família de Vyacheslav se escondia no porão da casa. Na vila, uma catástrofe humanitária estava se aproximando. Para conseguir pelo menos algum alimento, Vyacheslav, como o mais velho da família, junto com a mãe, foi buscar mantimentos. 17 de março de 2022. Nossa cidade, infelizmente, foi ocupada rapidamente e eles simplesmente destruíram tudo. A minha mãe é uma mulher incrível e forte que trabalhou a vida toda por nós. Naquele dia, quando o bombardeio terminou, eu e minha mãe saímos para encontrar ao menos algo que ajudasse nossa família a continuar. 2 projéteis russos caíram perto deles, mudando para sempre a vida do jovem de 18 anos em questão de segundos. Estilhaços, fumaça, gritos. Sua mãe estava ao lado, perdendo sangue. Vyacheslav correu para ajudá-la, mas os ferimentos eram incompatíveis com a vida. Eu não sei quando essa dor vai passar. Não sei. É muito difícil. Eu daria tudo para que ela estivesse aqui, apenas para abraçá-la, para segurar sua mão. Sinto muito a falta dela. A guerra, desencadeada pela Rússia, tirou dele a pessoa mais querida de sua vida. Os ocupantes negaram-lhe até a possibilidade de enterrar a mãe. Ciente de que cada dia poderia se tornar uma tragédia, ele levou os irmãos mais novos para fora do território do ocupado. Em seguida, assumiu a tutela deles, tornando-se sua única proteção e apoio. Eu tinha muito medo de que as crianças fossem levadas embora. Mamãe sempre dizia que nós só temos uns aos outros e eu jamais os deixaria. Eu morria de medo de que nossa família simplesmente se desfizesse. Ele assumiu não apenas o papel de pai, mas também prometeu manter o nível de vida que a mãe sempre proporcionou. Hoje, o dia de Vyacheslav é planejado minuto a minuto. Ele leva as crianças à escola e a várias atividades extracurriculares, respeitando exclusivamente os interesses deles. Nos finais de semana, eles passam tempo juntos. Ao mesmo tempo, ele estuda no 3º ano da universidade e trabalha bastante. Depois que eu e as crianças chegamos, por mais difícil que esteja agora, eu entendo por que faço tudo isso. Eu entendo que faço isso por nós, pela nossa família. E quando as forças me faltam, eu as encontro de novo. Graças a Deus, as crianças não viram o que eu vi. Se não fossem elas, seus sorrisos, eu nem sei onde estaria agora. Vyacheslav ainda não conseguiu aceitar a perda. Nos momentos difíceis, ele frequentemente lembra da mãe, acreditando que é ela quem lhe dá forças para enfrentar as dificuldades da vida. Hoje, tudo o que o jovem deseja é proporcionar aos irmãos mais novos uma infância despreocupada, para que eles nunca mais conheçam os horrores da guerra. A família Kenzor também precisa lidar com a perda do pai, Roman, que foi para a guerra como voluntário. Meu marido disse: "Eu vou, você não vai me impedir." Quando ele partiu, eu pensei: não posso ficar de fora. Quando a guerra acabar, os meus filhos vão me perguntar onde eu estava. Eu tenho 2 filhos, o que eu vou lhes dizer? Que eu fiquei sentado esperando uma carta de convocação ou que fiquei com medo? Inicialmente, Roman serviu na defesa territorial e logo depois, como parte da companhia de atiradores do 204º Batalhão, foi enviado para um dos pontos mais quentes da linha de frente na região de Luhansk. Eu não acreditei até o último momento, até que ele me enviou uma foto dele segurando uma metralhadora e até que me enviou os documentos provando que havia partido como voluntário. Em junho de 2022, Roman completou 40 anos. Ina viajou com os filhos para ver o marido e parabenizá-lo pelo aniversário, sem suspeitar que estava se despedindo para sempre. Fomos com as crianças visitar Roman no dia do seu aniversário, mas a unidade dele foi urgentemente deslocada para o front e ele acabou comemorando o aniversário no Donbas. No dia 29 de junho de 2022, ficamos sabendo de sua morte. Naquele momento, Maxim tinha 6 anos. Ele é o mais velho da família e percebeu imediatamente que o pai havia morrido ao ver as lágrimas da mãe.
O mais novo tinha apenas 4 anos. O caçula, Mikhailo, ainda via o pai por muito tempo. Durante aproximadamente 2 meses após o funeral, ele dizia coisas como: lá está o papai veio até mim, eu vejo o papai ali. Já Maxim, o mais velho, ficava chateado porque não conseguia ver. Eles participaram do funeral. Essa foi uma decisão difícil que tomei pessoalmente. Decidi que, apesar de serem pequenos, era melhor que ficassem chateados por eu lhes dar a chance de viver essa emoção do que não ter a oportunidade de se despedir do pai. Espero que, quando crescerem e alcançarem uma idade consciente, eles me compreendam. Para eles, o pai era a personificação da coragem, bravura e bondade infinita. O ideal que iluminava a infância com uma luz calorosa e constante. Eles adoravam brincar e se divertir juntos. E foi ele quem incutiu o amor por criar coisas com as próprias mãos. Maxim ainda guarda no coração essas memórias emocionantes. Como o pai o ajudou a superar o medo segurando um besouro enorme na palma da mão. E como, prendendo a respiração de tanta emoção, eles alimentaram uma tartaruga no zoológico. O papai nos deixava fazer tudo. Ele me ensinou a alimentar uma tartaruga com a mão e até a segurar um besouro rinoceronte na mão. Eu adorava passar tempo com meu pai. Estávamos sempre nos divertindo e visitando a avó no interior. Após a morte do pai, as crianças passaram por longos períodos de luto. Mikhailo podia chorar um pouco a creche em um canto e depois voltar a brincar. Maxim vivencia isso de outra forma. Ele acumula tudo e em algum momento acaba liberando. Eu me esforço para fazer tudo e explicar de forma que eles sintam orgulho do pai deles, que deu a própria vida voluntariamente para que eles pudessem estudar na escola ucraniana, ter passaporte ucraniano, receber educação em nosso país e falar nossa língua materna. Por isso, eu acredito que esse sentimento de orgulho e patriotismo, tanto no nível genético quanto na dor que vivenciaram, permanecerá com eles para sempre e que eles poderão transmiti-lo aos próprios filhos. Pelo menos, é isso que eu mais desejo. A dor da perda permanecerá com as crianças para sempre. Mas para trazê-las de volta à vida normal, Ina estabeleceu regras para os filhos. Além das aulas obrigatórias, Maxim e Mikhailo dedicam tempo ao autodesenvolvimento. Eles frequentam aulas de dança folclórica, montam Lego e leem bastante. Só quando a mente está ocupada, é possível pensar menos no trauma, acredita Ina. Quando as emoções negativas se acumulam, eles têm seus próprios rituais para lidar com elas. Quando a tristeza nos domina, nós 3 nos sentamos juntos e choramos. Porque é difícil para eles, e eu explico. Pessoal, eu também fiquei sozinha. Sou livre e independente, mas também é difícil para mim. E buscamos pequenos momentos de alegria, como dizem os psicólogos. É preciso ser feliz no momento presente. Um sorvete? Então, que seja sorvete. Um chocolate quente? Então que seja chocolate quente. Desenhar? Vamos desenhar. Assistir a desenhos animados? Pois sim. Coisas pequenas, mas que trazem alegria no momento. Mikhailo tem a tradição de colecionar distintivos. O menino sempre leva doces nos passeios para agradecer os militares pelo serviço. E eles, por sua vez, lhe dão seus distintivos. Assim, Mikhailo construiu uma coleção inteira. Quando vamos passear ou visitar a avó, eu sempre levo doces comigo. Me aproximo de pessoas fardadas e digo: apertar a mão? Entregando-lhes os doces. Perto de casa temos um centro canino onde os militares treinam cães e nós vamos lá com frequência. Já ganhei 5 distintivos dos militares de lá. E na coleção já tenho mais de 40 distintivos. Outros adultos importantes na vida de Maxim e Mikhailo também os ajudam, como o avô, os padrinhos e o treinador de dança. Os meninos têm padrinhos incríveis, homens que são como pais com quem passam muito tempo, já que sentem falta de uma presença masculina e até hoje se aproximam mais dos homens. Por isso, por exemplo, quando surge a dúvida sobre qual aula de dança escolher, se houver um treinador homem, eles optam por essa, porque ele se torna automaticamente uma figura paterna para todas as crianças do grupo. Meu pai também passa muito tempo com os netos. Eles adoram quando o avô diz: vamos conversar de homem para homem. Nesse momento, parece que ganham asas. Eles frequentemente lembram do pai, dos passeios, das brincadeiras e do tempo despreocupado que passaram juntos. Hoje, para sentir a presença dele, costumam visitar o túmulo do pai ou o memorial perto de casa, para dizer oi, abraçar e seguir com seus afazeres. Eles não sonham com brinquedos, PlayStation ou outras coisas materiais. Seus desejos são simples e compreensíveis para qualquer um. Meu maior sonho, que a guerra termine e depois que o pai volte. Tenho 2 sonhos, que a guerra termine e que meu pai volte.
A Rússia, ao invadir a Ucrânia, violou gravemente os direitos das crianças garantidos pela Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e pelas Convenções de Genebra. O uso de armamento explosivo em áreas densamente povoadas causou mortes e ferimentos de crianças, além de destruir escolas e hospitais. Um ataque direto ao direito das crianças à vida e à segurança. Nos territórios temporariamente ocupados, as crianças são submetidas à tortura. Há casos documentados de violência sexual, crimes contra sua dignidade e segurança. Além disso, crianças são forçadas a serem levadas para a Rússia por campos de filtragem, têm seus documentos e cidadania alterados, e são entregues a famílias russas, suprimindo sua identidade ucraniana, um roubo do direito à família e à nacionalidade. Nos territórios ocupados, é imposto o sistema educacional russo, o uso da língua ucraniana é proibido, e as crianças são doutrinadas com ideologia militarista, privando-as do direito à educação e à identidade cultural. Podemos observar um conjunto completo de violações dos direitos das crianças ucranianas. O direito à vida, à saúde, ao desenvolvimento, à livre expressão, à formação da personalidade, à educação e ao acesso a serviços básicos. Tudo isso é sistematicamente violado pela Federação Russa em relação às crianças ucranianas, que não conseguem se desenvolver plenamente como seus pares, por exemplo, em países da União Europeia. Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Putin e a comissária de direitos da criança Maria Lvova-Belova. Eles são acusados de envolvimento na deportação ilegal de crianças ucranianas das áreas ocupadas da Ucrânia, crime que, segundo o Estatuto de Roma, é classificado como crime de guerra. Precisamos ampliar esses mandados de prisão. O Tribunal Penal Internacional também pode emitir mandados contra outras pessoas que, por exemplo, estiveram envolvidas na imposição de cidadania ou participaram da deportação de crianças ucranianas para campos, garantindo que esses indivíduos também sejam responsabilizados. As ações das autoridades russas, relacionadas à violação sistemática dos direitos das crianças ucranianas, também podem ser consideradas uma violação do direito internacional. Segundo o Estatuto de Roma, tais atos podem se enquadrar como genocídio, por serem direcionados ao grupo mais vulnerável. O direito internacional permite investigar esses crimes separadamente, levando em conta a proteção especial que crianças recebem em situações de conflito armado. É igualmente importante levantar essa questão e buscar que o Tribunal Penal Internacional reclassifique essas ações. Temos todos os motivos para afirmar que se trata de um crime contra a humanidade. Essa política é ampla, sistemática e constitui uma linha oficial da Federação Russa. A guerra agressiva desencadeada por Putin contra a Ucrânia não é apenas um conflito territorial, mas um ato sistemático de genocídio, voltado à eliminação de toda a nação, com ênfase especial no seu futuro, as crianças. Segundo dados confirmados pela ONU, as Forças Armadas russas tiraram a vida de 659 crianças ucranianas. Outras 2.180 crianças sofreram ferimentos de gravidade variável, incluindo mutilações causadas por estilhaços e explosões. Os traumas físicos vêm acompanhados de graves traumas psicológicos. Mais de 80% das crianças sobreviventes, segundo especialistas em psicologia, sofrem de depressão, transtorno de estresse pós-traumático e tendências suicidas, agravadas pela perda dos pais e do lar. Essas consequências não desaparecerão com a assinatura de acordos de paz. Elas deixam cicatrizes em gerações, corroendo o patrimônio genético de toda a nação. Os responsáveis por esses crimes, de Putin a seus ministros, de generais a soldados, devem ser responsabilizados pelo Tribunal Internacional pelas vidas destruídas, destinos quebrados e cidades arruinadas. Marina Nesterova, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal o ATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.